Olá pessoal, aqui é o professor Fernando. Preparei aqui umas videoaulas para a gente ver sobre o processo de cross e na verdade serão 3 videoaulas, né? A primeira a gente vai ver a introdução desse processo, né, desse método. A segunda videoaula a gente vai ver sobre problemas onde se usa o processo iterativo para chegar na solução do problema. E a terceira videoaula a gente vai estar vendo o método para estruturas deslocáveis horizontalmente, quer dizer, os pórticos deslocáveis. Tá? Então, como que funciona esse processo de cross? O processo de cross é baseado no método dos deslocamentos. Tá? E para a gente chegar na solução da estrutura, assim como no método dos deslocamentos, a gente vai fixar os nós. Só que a gente vai fixar os nós onde existe uma continuidade da estrutura. Então, por exemplo, pegando essa viguinha contínua aqui, a gente tem 3 apoios e a gente vê que a continuidade da viga vai estar nesse nó central. Tá? Como que funciona a solução pelo processo de cross? A gente vai fixar a rotação nesse nó central. Tá? É como se a gente dividisse então a nossa viguinha contínua em 2 vigas separadas, onde a gente tem um engaste aqui nesse nó central. Se a gente roda essa estrutura aqui pelo F-Tool para olhar os deslocamentos, veja o que acontece na estrutura completa. A gente tem uma continuidade aqui no nó central, tá? E a rotação, veja lá, uma rotação no sentido horário. E obviamente pela continuidade da estrutura, essa tangente que passa aqui por esse nó, tem essa inclinação aqui. Se a gente fixa esses nós, esse nó, central, vê que a rotação que a gente vai ter vai ser desbalanceada. Tá? Isso daqui vai dar também para a gente momentos que são, em cima desse nó, são desbalanceados também. Então vamos olhar os momentos fletores que a gente tem em cima do nó. Vê aqui que na estrutura, nesse nó, exatamente nesse apoio central, a gente vai ter um momento negativo de 10,9 kN. Quando a gente fixa a rotação, supondo então que o ângulo permanece 0, a gente vai ter um momento negativo na barra da esquerda de 2,2 e um momento negativo na barra da direita de 16,7. Então a gente vai ter esse momento desbalanceado aqui, ó, de 14,5, certo? Como que a gente faz então para chegar nesse momento, que é o momento equilibrado, de 10,9? Olhando de novo aqui a estrutura, a gente vai rotacionar esse nó aqui, esse engaste central, no apoio central, numa inclinação que seja idêntica a essa daqui. Tá? Então, se a gente pega esse engaste e rotaciona ele nessa direção, tá? A gente vai ter um equilíbrio dos nós. A gente diminui o nó dessa barra da direita, aumenta o momento dessa barra da esquerda e a gente chega no momento equilibrado. Para ver um exemplo aqui, tem um programa especial da PUC-Rio que chama eCross, né, ou eCross. Ele mostra aqui o processo iterativo para uma viga qualquer que a gente quiser montar. Aqui eu montei uma viga contínua com 3 apoios. Tá? E aqui a gente vê que ela tem então essa carga distribuída do lado esquerdo, essa daqui maior do lado direito, e o nó está fixado aqui. Isso daqui seria a direção do nosso engaste, né? E vê que com esse engaste aqui na posição reta, a gente vai ter essa linha aqui mais suave, mostrando qual que é a deformada da nossa estrutura, e o momento desbalanceado aqui, que nesse caso deu 235 kN. Se a gente clica aqui nesse botão, o que ele vai mostrar? Aqui para a gente, provavelmente, né, para a gente solucionar essa estrutura, a gente vai ter que rotacionar esse nosso engaste aqui no sentido horário. Por quê? A gente rotaciona esse daqui no sentido horário, a gente reduz o momento negativo da barra da direita, aumenta o momento negativo dessa barra aqui da esquerda. Então vamos colocar para rodar para ver o que vai mostrar. Então vê que realmente aqui fez essa rotação do nosso engaste para a direita, né, simulando que a gente tem aqui um engaste, uma fixação dos nós, se é que dá para falar assim, e a gente vai ter esse momento equilibrado aqui então. O que estava desbalanceado anteriormente, então a gente tinha todo esse momento desbalanceado. Quando a gente rotaciona isso daqui, ou simula uma rotação nesse nó central, a gente vai equilibrar esse momento que estava desbalanceado.
Legal? Essa é a ideia básica do processo de cross. Mas agora, como que a gente chega nessa solução? Vamos imaginar o seguinte aqui. Então a gente tem esse pórtico, tá? Ver que esse pórtico ele está fixo, ele não é possível que ele se desloque horizontalmente, então ele é uma estrutura indeslocável, tá? Que é o que a gente vai estar vendo nas aulas 1 e 2. Se a gente aplica um momento exatamente aqui nesse nó, vamos ver o que vai acontecer quando a gente deforma a estrutura. Então vê que a rotação exatamente nesse nó, então, clicando aqui, ela é a mesma para as 3 barras. Né? Então aproximando aqui, a tangente que a gente tem para cada uma das barrinhas é a mesma. Tá? Então a rotação, se a gente tem um θ aqui na rotação dessa primeira barra, também vai ter um θ na segunda barra, um θ na terceira barra. Né? Como a gente pode ver, o valor aqui dessa rotação é 2,1 vezes 10 aqui está uma rigidez um pouco baixa, né? Então, na verdade, deu 210,6 radiano, uma rotação elevadíssima. Mas o que importa aqui é que a rotação vai ser a mesma. Tá? Como que a gente faz a solução, então, dessa estrutura? Então, temos aqui a nossa barrinha, foi aplicado um momento aqui no sentido anti-horário igual a uma unidade, um momento qualquer, né? Aqui, na verdade, vamos até chamar esse momento simplesmente de momento M, tá? E esse momento vai provocar uma deformação na estrutura que vai ficar dessa maneira aqui, tá? O momento aplicado e a gente vai ter para cada barrinha a tangente saindo aqui desse nó igual a uma rotação θ. Tá, então a rotação é a mesma para as barras ali. Lembra que como a gente está baseado no método dos deslocamentos, existe uma relação que a gente já vem trabalhando no método dos deslocamentos, que é o momento sobre a rotação vai ser igual à rigidez. Tá? Então se a gente tem 3 barras diferentes, tem a primeira barra, a segunda barra e a terceira barra, e o θ é o mesmo para as 3 barras, a gente pode dizer então que o nosso momento de cada barrinha aí vai ser a rigidez de cada barrinha, também já que cada um vai ter a sua, vezes o θ que é igual para as 3. Tá? Vamos olhar especificamente esse nozinho aqui. O nó onde que foi aplicado esse momento M. Para esse daqui estar em equilíbrio, a gente tem que ter um momento contrário, o M1, o M2 e o M3 para esse daqui estar em equilíbrio. Então se a gente faz a somatória dos momentos naquele nó igual a 0, a gente vai ter o momento aplicado menos M1 menos M2 menos M3 igual a 0. Como a gente definiu aqui, né, que o momento vai ser igual a rigidez vezes a rotação, e a rotação é igual para as 3, a gente pode substituir que o momento menos a rotação vezes o somatório das rigidez de cada barra tem que ser igual a 0. Bom, o próprio θ aqui, ele é uma relação, certo, do momento e da rigidez. Então, se a gente isola esse θ aqui, eu tenho que o θ vai ser o momento de cada barra dividido pela rigidez de cada barra. Então, só vamos substituir aqui no lugar desse θ. Eu tenho aqui o momento aplicado menos esse θ, que é o momento de cada barrinha dividido pela rigidez de cada barrinha, vezes o somatório das rigidez de cada barra, é igual a 0. O que a gente quer saber aqui nesse problema, o momento aplicado a gente já conhece. O que a gente quer saber é qual que é o momento que vai estar atuando aqui em cada barra isoladamente. Tá? Então, se a gente conhece esse momento, conhece a rigidez de cada barra e, por consequência, o somatório dessas rigidezes, a gente consegue definir qual que é o momento que vai para cada barra. Então, a gente vai ter
que o momento de cada barrinha vai ser o momento aplicado vezes a proporção da rigidez de cada barra sobre a somatória das rigidezes das barras que chegam naquele nó. Essa parcela aqui vai ser o nosso coeficiente de distribuição, tá? A gente vai chamar ele de beta. Então essa relaçãozinha que a gente vai se preocupar aqui em encontrar. Então para encontrar a solução das estruturas pelo processo de cross, a gente vai ter que pode seguir um passo a passo aqui, que eu organizei para a gente fazer os exercícios, tá? Que são basicamente esses 5 passos aqui que a gente tem, do A até o E. Então o primeiro passo seria fixar os nós e encontrar os momentos de engastamento perfeito. O segundo, encontrar o momento desbalanceado no nó fixado. O terceiro seria então calcular os coeficientes de distribuição, ou beta, né, o beta de cada barra, beta I, e o coeficiente de transmissão, que seria o T em relação ao T e J, em relação aos nós que a gente vai ter esse coeficiente de transmissão, já vamos ver o que significa. Fazer a distribuição da parcela desequilibrante e, por último, o equilíbrio dos momentos no nó. Tendo isso, a gente tem um sistema ou uma estrutura que a gente consegue resolver e encontrar os esforços que estão ocorrendo nela. Então a gente tem ali no passo A, encontrar os momentos de engastamento perfeito, e no passo C, calcular os coeficientes de distribuição, o beta I, e os coeficientes de transmissão. Esses valores a gente vai encontrar na tabela que está lá no nosso Dropbox, que é a tabela processo de cross, tá? Tá lá na pasta tabelas. O que a gente vai ter? Veja que aqui na tabela 4.1, a gente tem os momentos de engastamento perfeito. Tem duas situações aqui. Na segunda coluna a gente tem a situação dos 2 nós engastados, e na terceira coluna a gente tem um nó engastado e outro simplesmente apoiado. Isso daqui vai ter sempre uma relação com o segundo nó que a gente vai ter na nossa viga. Tá? Se a gente tiver engaste, então já tem os valores aqui dos momentos de engastamento perfeito. Se tiver engaste e apoio, da mesma maneira. Tá? Então a maioria dos casos, ou grande parte dos casos, a gente pode recorrer a esses valores que a gente tem aqui na tabelinha. Tá? Então, tabela 4.1, os momentos de engastamento perfeito, relacionados ali ao passo A, da solução processo do cross. E no passo C, a gente tem os coeficientes de distribuição e coeficiente de transmissão. Como que a gente chega lá no coeficiente de distribuição? A gente precisa do coeficiente de rigidez de cada barra e dividir pelos somatórios dos coeficientes de rigidez de todas as barras. Então veja que a gente tem aqui, para uma situação de uma barra bem engastada, tá? A gente vai ter um momento de engastamento perfeito, um coeficiente de rigidez de 4,3 sobre L quando a gente tiver essa barra bem engastada. O que é isso daqui? É quando a gente supõe uma rotação unitária, o momento resultante que vai ter ali vai ser uma relação do 4 vezes o modo de elasticidade vezes o momento de inércia dividido pelo comprimento da barra. Tá? Quando a gente tem uma barra, então, engastada e apoiada, o nosso coeficiente de rigidez vai ser 3I sobre L. Esses coeficientes de rigidez a gente já calculou lá pelo método das forças. Então, quem tiver dúvida ou não lembrar muito bem, quiser relembrar, pode entrar lá na aulinha que está lá no Dropbox para se lembrar, tá? Veja o seguinte, quando a gente viu lá que pelo método, para solucionar, a gente tem que aplicar uma rotação no nó, certo? Para equilibrar os momentos. Olha o que acontece quando a gente tem uma barra engastada e apoiada. Quando eu aplico essa rotação no nó, o momento que vai para o outro nó é nulo. Não muda nada, porque aqui é um apoio do primeiro ou segundo gênero, então a gente não tem uma restrição à rotação. Mas quando a gente tem uma barra bem engastada, quando eu aplico qualquer rotação aqui nesse nó, a gente vai ter um momento lá de reação lá no outro nó. O que isso daqui diz pra gente? Então, a gente precisa levar isso daqui em conta para calcular os momentos equilibrados aqui na nossa viguinha. Então, o que seria isso daqui? Quando eu equilibro um momento aqui desse lado, ele vai passar esse momento lá para o outro lado. Tá? Isso daqui é o nosso coeficiente de transmissão. Se a gente tem o nó I aqui, nó J, a gente vai ter coeficiente de transmissão IJ, sendo a relação do momento no nó que a gente está
que está recebendo, que está sofrendo a reação daquela rotação em relação ao momento que está sendo aplicado com a rotação do nó. Aqui a gente tem 2EI sobre L dividido por 4EI sobre L. Então a gente tem 2 dividido por 4. A relação disso daqui, esse coeficiente de transmissão vai ser 0,5. Nessa outra situação, quando a gente tiver engaste e apoio, vê que independente da rotação que a gente tiver aqui, o momento sempre no outro lado vai ser igual a zero. Tá? Então, nesse caso aqui, a gente vai ter um coeficiente de transmissão sendo igual a zero. A gente só vai ter essas duas situações, então. Ou o coeficiente de transmissão vai ser 0,5, ou vai ser igual a zero. Então a gente vai começar com o nosso primeiro problema aqui, uma viguinha contínua, tá? 3 apoios, a gente tem uma carga distribuída no primeiro vão e uma carga concentrada no segundo vão. Então a gente tem que a rigidez, o EI da viga é constante, tá? O primeiro passo que a gente vai ter para resolver a estrutura vai ser fixar esse nosso nó aqui onde tem continuidade. Então a gente vai fixar esse nozinho aqui. Tá? Então vamos ter o seguinte, ó. Fixar os nós. Perfeito. Primeira coisa, então, já foi fixado o nosso nó onde tem continuidade. A gente vai calcular esses momentos de engastamento perfeito. Então, essa daqui é a nossa, é a nossa barrinha 1. Vamos chamar isso daqui do momento 1. E essa daqui é a barra 2. Vamos chamar isso daqui de momento 2. O momento 1, pela tabela de engastamento perfeito, vai ser o QL ao quadrado sobre 8. A gente tem um Q de 8. O L é 3. A gente tem que esse primeiro momento aqui vai ser então 9 kNm. Para a barrinha 2, a gente tem lá que vai ser PAB sobre 2L ao quadrado vezes L mais B. Onde o B é a distância da carga concentrada até o apoio simples. Tá? Então a gente vai ter a nossa carga concentrada 37,5 vezes 2 vezes 3 vezes o L é 5 metros mais o B que é 3 vezes 8. Tudo isso aqui dividido por 2 vezes o L ao quadrado, que é 5 ao quadrado. E a gente vai ter aqui esse nosso momento de engastamento perfeito da barrinha 2 igual a 36 kNm. A gente vai ter então um momento desbalanceado. A gente vai ter, como a gente fixou o nó aqui do meio do vão, esse nó de continuidade, a gente vai ter esse momento aqui da direita em 9 kNm e o momento aqui em B, imediatamente à direita, igual a 36 kNm. Nosso momento desbalanceado vai ser justamente esse trechinho aqui, essa diferença. Tá, então, esse momento aqui, momento desbalanceado em B, seguindo a regra da mão direita, a gente tem um momento no sentido horário da barra 1 e um momento no sentido anti-horário da barra 2. Então a gente vai ter o 9 sendo negativo, o 36 sendo positivo e o nosso momento desbalanceado nesse nó vai ser então igual a mais 27 kNm. A próxima etapa aqui, então a gente calcular os coeficientes de distribuição, o beta-i, e coeficiente de transmissão, TIJ. Tá? Para a barrinha, tanto para a barra 1 quanto para a barra 2, a gente tem apoio simples e engaste. Então, nas duas barras, a gente vai ter um coeficiente de rigidez igual a 3EI sobre L. Então, para a barra 1, 3 vezes o EI, que é constante, dividido pelo vão da barra 1, que é 3 metros, a gente vai ter nossa rigidez, coeficiente de rigidez, igual ao EI. Para a barra 2, a gente tem um vão de 5 metros, mas a gente tem uma relação também com coeficiente de rigidez, com engaste e apoio simples, igual a 3EI sobre L. Então, coeficiente de rigidez vai ser 3EI sobre o vão, que é 5, 3/5 de EI. O somatório dessas rigidezes, então,
desses coeficientes de rigidez vai ser o EI mais 3/5 de EI, que é igual a 8/5 do EI. O coeficiente de distribuição da barra 1 vai ser o coeficiente de rigidez da barra 1 sobre o somatório das rigidezes das barras. Então a gente vai ter o EI dividido por 8/5 do EI. Isso daqui vai dar 5/8. Da barra 2 a gente vai ter 3/5 dividido por 8/5. Vai ser então 3/8. Vê que sempre a soma desses dois aqui, desses dois coeficientes de distribuição, tem que ser igual à unidade, porque a gente está dividindo aqui ou redistribuindo aquele momento desbalanceado, está na totalidade dele. Então 5/8 vai para a barra 1, 3/8 vai para a barra 2. Os coeficientes de transmissão, como a gente tem uma barra engastada e apoiada, a gente não tem transmissão de momento, independente da rotação que a gente faça nesse engaste. Então, tanto para a barra 1 quanto para a barra 2, o T da barra 1 é 0 e o T para a barra 2 é 0 também. Bom, tendo esses os coeficientes de distribuição, tá? Vamos anotar aqui na nossa barrinha. A gente vai ter o coeficiente de distribuição, da barra 1 sendo igual a 5/8 e o coeficiente de distribuição da barra 2, 3/8. Nosso coeficiente de transmissão, tanto na barra 1 quanto na barra 2, vão ser 0. Então essa parcela, esse momento desequilibrante aqui, a distribuição vai ficar o seguinte: imagina que a gente tem aqui o nosso nozinho B e o momento desequilibrado é de mais 27, certo? Então quer dizer que a gente vai ter a nossa barra uma rotação no sentido anti-horário, já que é positiva. Esse momento desequilibrado, então a gente tem aqui esse 27 no sentido anti-horário, a gente vai ter momentos em cada barra no sentido contrário para conter. Então a gente vai ter aqui um momento da barra 1 e um momento da barra 2 no sentido contrário. Bom, como que a gente faz essa distribuição? Eu vou pegar esse momento que está desbalanceado e vou sempre multiplicar pelo valor negativo do coeficiente de distribuição. Tá? Porque a gente sempre quer compensar esse valor aqui desse momento desequilibrado. Então o negativo sempre vai inverter o sinal. A gente tem para a barra 1 5/8. Então menos 5/8. A gente vai ter um momento que vai ter que ser passado para a barrinha 1 sendo igual a menos, aproximadamente aqui, menos 16,9 kNm. E para a barra 2, a gente vai ter menos 3/8, que vai dar aproximadamente o que sobrou do 27, que é menos 10,1 kNm também. Esse equilíbrio dos momentos aqui, vamos continuar colocando a gente de novo aqui nosso coeficiente de distribuição, 5/8 de um lado e 3/8 do outro. Lembrando que a gente tinha o momento de engastamento perfeito na primeira barra sendo igual a menos 9, e na segunda barra a gente tinha um momento de engastamento perfeito de mais 36. O que a gente vai fazer é somar esse momento aqui de equilíbrio barras, tá? Para cada um do nó de cada uma das barras. Então a gente vai ter a primeira barra menos 16,9 e para a segunda barra menos 10,1. Somando isso daqui, eu vou ter menos 25,9
E essa subtração vai me dar mais 25,9. Então tem um momento no sentido horário, 25,9, e o momento no sentido anti-horário também 25,9. Então a gente tem uma continuidade aqui da curvatura naquele ponto da barra. Então inserindo aqui, né, cada uma das barras separada, a gente vai ter 25,9 e aqui também 25,9. Por aqui a gente já consegue resolver pelas equações da estática. Tá? Então tem uma barrinha isostática com o momento aplicado aqui em B. Tá? Na mesma situação aqui na segunda barra, a gente consegue resolver então pelas equações de equilíbrio da estática. Então, por exemplo, vamos encontrar aqui um VA, um VB pela esquerda, um VB pela direita, uma reação vertical VC. É uma das maneiras de resolver, tá? Não é a única também. Somatório das forças em Y igual a zero, a gente vai ter VA mais VB igual a 8 vezes 3. Somatório dos momentos em A igual a zero, a gente vai ter 3 vezes o VB menos 8 vezes 3, né? Eu já vou escrever direto aqui. 24 vezes 1,5 e menos 25,9 também. Tudo isso tem que ser igual a zero. Daqui a gente tira o valor do nosso VB pela esquerda, que vai ser 20,6 kN. E a reação em A vai ser então 24 menos o 20,6, que dá 3,4 kN. Mesma coisa que a gente vai ter para a segunda viga. Então, o somatório das forças verticais aqui igual a zero. Vou ter o VB mais o VC. Opa! Aqui. Mais o VC igual a 37,5. Somatório dos momentos em A igual a zero. A gente vai ter 25 menos 37,5 vezes 2, mais 5 vezes o VC igual a zero. Daqui a gente tira a reação vertical em C igual a 27,7 kN. E a reação vertical em B pela direita igual a... Opa, aqui troquei, desculpa, aqui. Copiei errado aqui, desculpa. Aqui, na verdade, a reação vertical em C vai ser igual aqui a 9,8 kN, agora sim. E o 9,8, 37 menos o 9,8 vai dar aqui pra gente reação vertical em B, 27,7 kN. Bom, tendo o diagrama de corpo livre, a gente consegue calcular os momentos fletores, né? A gente vai ter diagrama de momento. Então, a reação vertical que a gente tem do A, 3,4 kN. No apoio C, 9,8. E aqui em B vai ser a soma dos dois. A gente tem aqui 20,6 mais 27,2. Vai dar aqui 48,3 de reação vertical. Da equação de momento fletor, a gente tem 3,4, 8 kN por metro, momento cortante vai ser igual a 3,4 menos 8 deixa eu pegar outra corzinha aqui que ficou ruim. O V de x igual a 3,4 menos 8x. Isso daqui válido para a barrinha 1, né? De 0 até 3 metros.
E o momento da barrinha 1 vai ser 3,4x menos 8x ao quadrado sobre 2, também no mesmo intervalo. A mesma lógica a gente vai usar para a segunda barra. Tranquilo? E chegar aqui no nosso diagraminha de momento fletor desse primeiro exercício.